Cioè, è una tradizione che avviene ancora, mi ricordo da Torre Teo, dopo restava sospesa perché questa volta non si ricordava più di questa roba, poi non ha che morire giumata perché mai come sto anno come bisogna di svegliare a primavera perché con la neve, col freddo, con le intemperie che ha fatto che bisogna proprio che venga fuori il sole e scalda. Che batte? Una volta come si chi faceva? Si batteva bussoletti, gommieri, caene, si batteva questo per svegliare a terra, si batteva anche su per le vide perché le vide buttasse fuori i tralci per fare la uva e dopo gli diceva ora marzo che aprile qua, tanta erba per stipra. Ora marzo che aprile qua! Ora marzo che aprile qua, ora l'erba da stipra. Quello che aveva questi trottei qua, era, che mi ricordo me, dopo penso che dopo 15 anni così non gli abbia più fatto niente, anche di più, una ventina di anni. Adesso invece cerchiamo di riprendere noi altri come gruppo. Intanto si ricorda a roba di una volta, perché era una tradizione. Battere marzo o battere qualcuno? Adesso battiamo solo che marzo perché sia clemente col tempo, dopo vedremo se battere anche qualche duni, chissà che cosa gli fa. Salve cari veneti, buondì a tutti, dunque cominciamo un altro video de vendere. Allora, su questo video qua parleremo un fiasetto su il battimarzo, no? La tradizione del battar marzo, che la si chiama anche di chiamar marzo, no? Che te chiami il mese di marzo, va via, te fai fuori febbraio o febbraio e che te chiami il mese di marzo. Então, pessoal, esse vídeo aqui a gente vai falar sobre a tradição, uma típica tradição vêneta, Bate-março, batar março, ou seja, bater março. Vocês vão entender um pouquinho mais por que tem esse nome, né? Bater o março. E também eles falam, digamos, de matar fevereiro, né? Matar fevereiro, né? Chamar março, e enfim, e também se livrar de março e começar a se aproximar cada vez mais do verão, no caso do verão europeu, né? Então essa é uma tradição antiga que surgiu lá na Europa, não só no Vêneto, obviamente na Europa também existem outros países que fazem isso, mas o Vêneto preserva isso de um jeito memorável até os dias de hoje. Provavelmente outros também façam alguma coisa nesse sentido, mas a gente conhece bastante a questão do Vêneto pela nossa proximidade, né, pela nossa descendência. Então, aqui falando um pouquinho mais sobre esse bate-março, batar março. Batar ou esbatar é um verbo vêneto, em língua vêneta, que significa realmente bater, ok? Bater, porque eles realmente batem, eles batem em alguma coisa para chamar o mês de março. E março, pronúncia igual do português, só que no Vêneto a gente escreve com uma S só. Não existem letras duplicadas no Vêneto, nenhuma letra duplicada, então é março somente com uma S, ok? Março, ou chamar março também serve, né? Então essa tradição ela é conhecida por vários nomes, mas os nomes mais populares são esses aqui, batar março ou chamar março, bater março ou chamar março, o mês de março. Essa é uma manifestação muito antiga, como eu falei para vocês, uma tradição tipicamente vêneta, e o que acontece? Na verdade, as pessoas, né, geralmente as pessoas jovens, elas ficam passeando aí pelas ruas das cidades, batendo vários objetos, de todos os tipos, tá? O interessante é que sejam objetos que produzam bastante barulho, então caixotes vazios, latas, panelas ou ferramentas particulares, enfim, ferramentas de campo também servem, e o intuito realmente é fazer caos, né? Far el bacan, né? Produzir bastante ruído, bastante motim mesmo. Por quê? Na verdade, o que acontece? Existe aí um mito, né? Um mito antigo, uma crença antiga europeia, que eles precisam fazer todo esse ruído alto para despertar a primavera, né? Olha só que bonito que é isso, mas tem algumas coisas a mais por trás disso. Então é despertar a primavera fazendo esse barulho infernal e que a gente acaba despertando a primavera. Essa era a crença, digamos, o superficial que eu tenho para falar para vocês. O que acontece? Ao momento em que se desperta a primavera,
eles tinham esse pensamento que fazendo isso barulho para despertar a primavera, a gente começa a chamar também, né, a chamar a primavera e reaviver as almas após o longo sono dos meses de inverno, né? Inverno sempre, geralmente nas regiões onde o inverno é mais rigoroso, esse costume, essa tradição se fazia, né? Então, para despertar a natureza do seu sono profundo, e não só a natureza, mas também as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, acredito que muitas pessoas que vivam, né, em locais onde se tem as estações definidas, como eu aqui na Serra Gaúcha, a gente tem um inverno, né? Tem, enfim, verão, primavera, outono, inverno. Nos dias de inverno a gente também se sente meio, né, muitas pessoas se sentem mais para baixo, até tem pessoas que sofrem de depressão, né, em dias de inverno. Não é o meu caso, mas existem pessoas que sim, que têm tanta falta da influência da luz, enfim, né, de várias outras coisas ao entorno. Nós somos humanos, né, a gente está ligado também ao nosso mundo, à natureza, e assim como as plantas morrem, a gente também fica um pouco mais baixo, por exemplo, no inverno. E depois disso eles acabavam fazendo todo esse ritual, geralmente para acordar, né, um ritual de felicidade também muito ligado à agricultura, porque num período recente, né, que enfim a gente descarta a industrialização. Imaginem vocês sem indústria, sem nada, sem todas as opções de emprego que a gente tem hoje. Naquela época só se sobrevivia por meio da agricultura, então o inverno era um período bem difícil, né? Um período meio que de miséria, carestia, né? Um período que não era tão bacana, digamos, para se alimentar, né? Na questão da alimentação, na questão econômica, era um período um pouco difícil. Bom, é muito conhecido lá, né, essa tradição aqui também, como eu falei para vocês, uma tradição de farfora febraro. Farfora febraro. Farfora, já expliquei aqui em alguns vídeos mais antigos, que a língua vêneta, ela possui muitas coisas semelhantes ao inglês, tá? Mas isso aqui, ela também possui semelhante ao inglês, são verbos frasais, né? Farfora é um verbo frasal que ele significa o quê? Ele significa propriamente matar, eliminar, né? Expulsar, expurgar, enfim, todas essas palavras que vão, né, nessa relação aqui de tentar eliminar alguma coisa, tá? Aniquilar alguma coisa. Farfora febraro. Então, matar, aniquilar, exterminar. Fevereiro, que aí também é um mês que faz parte do inverno europeu, tá? O último mês mesmo, assim, de inverno europeu, que o frio começa, eles começam a esmorzar-se fora, não? Ele começa a se apagar, a se desligar, né? O inverno, então eles começam a chamar março e propriamente depois abril também, porque é o mês que realmente o calor começa a chegar. E claramente existem aí frases muito típicas, famosas desse ritual de bater março, de chamar março. Eu separei uma aqui para vocês, tá? Que é o quê? As pessoas saem na rua, como vocês podem observar aqui nessa imagem que eu destaco para vocês, e essa é uma frase, não uma frase, mas sim um trecho muito famoso desse ritual, né, que as pessoas ficam falando na rua. O que acontece? Para svegliar fora i spiriti della natura e far ricordario alla rinascita della natura, devo cantare e suonare. Sol finir de febraro, che in ultima l'inverno. Vem fora, gente, chamando as pessoas, né, para virem. Vem fora, gente, vem in strada a far casota, a batter marzo, cotacque, sbatto, ranè, bandotti, cerci, tecce e pignate. Vem fora, no? Vem gente. Então isso aqui é uma frase muito típica e popular, usada nesse ritual aí, de bater março, de chamar março, para acordar os espíritos da terra e encorajar o renascimento da natureza, cantando e tocando, ao encerrar de fevereiro, que está para terminar o inverno. Aí depois venham gente, né? Venham para a rua golpear e bater março com ruídos, com burburinho, correntes, latas, cubas, potes e panelas. Venham gente, né? Então essa aqui é importante trazer a tradução adaptada para o português para vocês entenderem um pouco mais como funciona esse ritual. Então é óbvio
que ou se está invocando alguma coisa e também que se está o quê? Expulsando alguma coisa. Acho que isso fica muito óbvio a partir dessas palavras de ritual que eles fazem lá todos os anos. Aspectos dessa tradição. O que acontece nas regiões de clima frio? Como eu falei para vocês, com todo aquele contexto que eu já mencionei, era natural associar a roda da vida às estações. É muito natural, né? Quem tem as estações definidas acaba, não tem como não associar. Então o período de inverno, às vezes longo e muito frio, com pouca luz, era um tempo de espera, né? Aquilo que eu já tinha mencionado, escondidos nas choupanas ou possivelmente nos estábulos. Está falando de um tempo mais antigo, porque a tradição ela vem aí de séculos, né? E a vegetação então parecia morta e induzia uma profunda melancolia nas mentes das pessoas, porque a gente está ligado, né? Está ligado com a natureza, enfim. Particularmente em novembro, lá na ocasião do inverno europeu, né? Marcado pelo Dia dos Mortos. Então eles têm essa questão do frio, tem ainda o Dia dos Mortos, né? Dia dos Finados. Mas no final, obviamente a gente também tem, mas a questão é que lá também tem o frio, enfim, as pessoas já estão para baixo, e aí as pessoas ainda relembram dos mortos, dos entes queridos, enfim, vem esse aspecto de tristeza, é uma tristeza somada, né? Mas no final de dezembro se esperava o renascimento, e nos dias seguintes ao solstício de inverno se podia perceber um aumento progressivo da luz, indicando um sentido otimista para as coisas. Então aí começa a culminar com esse ritual que vem posteriormente aí em março, enfim, final de fevereiro, março. Então além disso, o desejo de calor era tal que levava a formular provisões conflitantes. Aqueles ditos, né, os velhos ditados vênetos, que quem aí tem descendência já ouviu muitos desses ditados, talvez não propriamente esses aqui, mas muitos outros, né? Então o que acontece? Os ditados eles sempre, ou frases, enfim, eles sempre querem nos dizer alguma coisa e sempre são feitos em momentos específicos e a gente acaba usando para vários outros momentos também dentro do cotidiano. Sant'Antonio, se non è ghiaccio, ele lo fa. Se ele é, ele lo desfaz. Então, Santo Antônio, né, no caso do santo, se não tem o gelo, se não há a presença do gelo, da neve, no caso, ele lo fa, ele faz. Se existe, se há essa presença, ele o desfaz. Para São Paulo, ele ghiaccio ele va al diavolo. Então, por São Paulo, o gelo, enfim, né, toda aquela crosta de gelo, ela vai para o diabo, né? Ele manda o frio, o gelo para o diabo, para o inferno. Muito bem, a origem, o início disso tudo, dessa tradição vêneta, qual seria? Antes disso, eu peço para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, ok? Compartilhem o vídeo para as pessoas que são interessadas, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Bom, a origem. A gente pode ver que é algo bem antigo, porque o que acontece no início lá do ano, no início do ano novo, para a Sereníssima República de Veneza, não era janeiro, era dia 1º de março, tá? Retomando aí o antigo costume de começar o ano com o início da primavera, com o despertar natural da vida, no caso, a questão europeia, né? Não a nossa do hemisfério sul. Então essa tradição aí, ela tem raízes profundas, como vocês podem ver, no tempo, e provavelmente como tantas que marcavam as passagens das estações e os dias dos equinócios e solstícios, remontam aos tempos pré-históricos. Isso é muito famoso, as pessoas se guiavam muito pelo tempo, enfim, pelo clima, pelas estações, pelo sol, principalmente nos tempos pré-históricos. E eu acho que também para quem teve um convívio mais próximo com os avós, enfim, eu me lembro que os meus avós, não só os meus avós, meus pais também, eles se guiavam bastante pelo tempo, né? Sabiam, tem bastante nuvem no céu, então vai chover, ou sol isso, sol aquilo, o vento, né? Então as pessoas mais velhas, elas tomavam o tempo, o clima muito por base, né? Então uma anotação religiosa, isso aqui é bem interessante, uma anotação religiosa diocesana de 1590, ela faz o que? Ela relata, né, com uma precisão um pouco mais profunda esse rito aí de chamar ou bater março, 1590. Obviamente existem outros relatos mais antigos, mas esse aqui é um dos mais citados. Então a carta diz assim, escrita por um religioso, né? Os jovens correm pelas ruas da cidade fazendo o maior barulho possível, ou se espreitam nas colinas, claramente visíveis e bem audíveis, selando noivados
proclamados pelas canções e produzem rugidos finais muitas vezes definidos como frenéticos pelos informantes. Então isso aqui, para quem conhece um pouco da história das religiões antigas europeias, né, as religiões pagãs, isso aqui era de praxe, né? Eles utilizam vários objetos, como correntes de lareira, latas, panelas, instrumentos de percussão e instrumentos de sopro. Especialmente o quê? Chifres, né? Chifres. Então, é um instrumento bem ligado aí no tempo da Idade Média. Enfim, a gente sabe, quem assiste séries, assiste filmes, vê esse tipo de coisa, né? Filmes medievais, séries medievais, os chifres sempre foram utilizados como instrumentos de sopro. Então, as percussões, relata a carta, que os jovens batem ao anoitecer dos primeiros dias de março e as quintas-feiras do mesmo mês nas ruas da cidade são para afugentar, isso aqui é um relato cristão, óbvio, as bruxas. Bom, não era mais ou menos assim, né? Eles não acreditavam nisso, nessa questão das bruxas, a gente vai ver. É um relato, obviamente, produzido pela igreja, que tinha muito, ainda naquela época, essa questão das bruxas, por conta da Inquisição europeia, enfim, da igreja, né? Havia uma clara preocupação, então, a gente pode constatar, das hierarquias eclesiásticas no que dizia a respeito ao caráter pagão desse rito antigo. E muitas vezes eles escreviam, né, a população está se entregando, né, ao diabo, a esses cultos, enfim. Não é nada disso, era uma tradição antiga mesmo, né, não tinha muito a ver, mas óbvio, eles defendiam o seu lado. Então, uma memória que antecede o advento das paróquias, uma memória bem antiga aí, né? Então a crença popular é que no inverno os seres que habitavam o ventre da terra, as pessoas acreditavam que existiam aí almas, espíritos, enfim, que habitavam o ventre da terra. No inverno eles saíam do ventre da terra e eles passavam a viver junto com as pessoas, e por conta disso a natureza ficava enfraquecida e chegava ao ponto de morrer aí. Então trazia muito essa questão da miséria, da fome, né? Da escassez de alimentação. Então são esses seres que na crença popular eles faziam germinar as sementes, crescer a grama e brotar os botões das plantas, né? Graças aí aos poderes sobrenaturais que exerciam no ventre da terra, onde costumavam viver. Se eles, então essa era a crença antiga, né, que se esses seres eles não retornassem ao submundo, a nova temporada não tinha possibilidade de começar um novo ciclo. É por isso que as pessoas os assustavam, né, esses seres aí assustavam esses seres com barulhos ensurdecedores, né, infernais e fogos, para fazer com que eles retornassem ao seu habitat natural, o ventre da terra, e a fertilizassem novamente. Então, em contato com a religião cristã, obviamente essas entidades aí, que em culturas, em religiões pagãs não eram demonizadas, em contato com a religião cristã, essas entidades acabaram assumindo uma conotação mais infernal e malvada, assim, né, como as temidas bruxas, ou enfim, demônios, né, coisas ruins. Mas não, originalmente não se tinha essa conotação ruim, tá, pessoal? Eram só, digamos, energias, enfim, que habitam o ventre da terra e que fazem as coisas, né, serem férteis, e aí depois no inverno essa energia total que a gente enxerga na primavera, enxerga no verão, né, que tudo fica muito florido, tudo muito verde, ela se apaga, e eles acreditavam então nessa questão que saía do ventre da terra essa energia e ficava dispersa no ar, né, sem contato com a terra, e a terra morria, e eles precisavam fazer com que ela voltasse para o ventre da terra, para o útero, né, para o útero da terra. Então, sempre as tradições são bonitas, as tradições são antigas, elas têm um histórico bem antigo, e é muito bom que a gente entenda, porque querendo ou não, né, tirando um pouco essa questão do misticismo, isso está sempre ligado ao nosso dia, ao nosso cotidiano. A gente sempre pode fazer várias conexões, né, com a natureza, conexões também com coisas científicas muitas vezes. Então não é sempre de todo assim, só superstição, só coisa sobrenatural. Eu acho que sempre se tem uma boa conexão com essas coisas. Então espero que vocês tenham gostado. Não sei se todos vocês conheciam. Essa aqui é uma pergunta que eu deixo para vocês. Escrevam aí nos comentários. Vocês já conheciam essa tradição? Bate março, matar março, te amar março, farfura março. Não sei, se vocês conheciam, deixem nos comentários o que vocês conhecem, como vocês conhecem, né? Por que modo vocês acabaram conhecendo, chegando a essa tradição. E caso vocês tiverem outras curiosidades ou alguma coisa a acrescentar, escreva aí nos comentários que eu sempre leio.
Bene o meno, grazie tanto e buon fin di settimana a tutti. Ciao ciao!